Olá, seja bem-vindo ao curso Dominando o Frappé do Básico ao Avançado. A gente está voltando aí depois de uns dias de folga à gravação das aulas e hoje a gente vai falar sobre os tipos de doctype. Dentro do nosso curso, até agora a gente só recapitulando, rapidinho, a gente já instalou, aprendeu como instalar e configurar o Bench. Nós aprendemos e criamos um app, mesma coisa com o site, e o nosso aplicativo, ele tem dois doctypes criados já, que são os Articles e os Library Member, que são os nossos membros aqui do nosso aplicativo, e os artigos disponíveis ali para aluguel, digamos assim, para retirada. Sobre o GitHub, primeira coisa, eu gostaria de falar aqui já também para vocês aqui, tudo aquilo que a gente está fazendo aqui dentro, se vocês entrarem lá no meu GitHub, github.com/gbolinksenha, e forem aqui em Dominando o Frappé, vocês vão visualizar esse repositório, que a gente criou aqui, esse aplicativo que a gente criou, e vão poder visualizar e pegar. Até a partir de hoje a gente vai trabalhar muito com alguns tipos de código mesmo, que são um pouquinho mais chatos de colocar na descrição ali do vídeo, então eu recomendo que, se vocês quiserem, em vez de pausar o vídeo e copiar, se vocês quiserem ver com mais detalhes, abrir aqui o nosso repositório. E a nossa organização vai ser o seguinte: tem uma branch, eu já protegi ela, mas as aulas vão ser feitas, toda aula que tiver código vai ser feito um commit com o nome da aula exatamente no YouTube, sabe? Então, se você quiser se localizar, é só você pegar ali aquele commit, com aquilo que foi feito na aula, e você vai conseguir visualizar aqui certinho, tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria falar sobre o GitHub, e se você tiver algum comentário também pode fazer ali, na própria repositório ou no próprio comentário aqui dos vídeos, tá certo? Então, falando sobre os tipos de doctype, os doctypes, como a gente falou para vocês ali anteriormente, eles são a unidade básica do Frappé. Eles têm essa questão de controlar, esse esquema dos bancos de dados, tudo pelo front-end. Gera os metadados quando você cria um Frappé, quando você cria um doctype, e esses metadados são armazenados em arquivos e depois passados para o nosso aplicativo, através dos arquivos JSON. Então, esses doctypes, nós vimos apenas o tipo básico deles, que é criar um novo doctype, colocar campos, salvar e utilizar. Mas nós temos alguns outros tipos que eu quero bater rapidamente para vocês, tá? Alguns deles a gente vai ver nesse primeiro tutorial, outros a gente vai ver na parte intermediária e outros a gente vai ver na parte avançada. Então nós temos os do tipo submittable, que é basicamente você fazer um documento que ele não pode, que ele é confirmado. Digamos assim, uma transação que a gente vai fazer hoje, eu crio ela e envio ela, eu submeto ela, porque eu estou comunicando para o sistema que eu não irei mais alterar aquele arquivo. Isso é muito comum com questões bancárias, por exemplo. Child tables são o seguinte: quando a gente tem algum tipo de informação no nosso doctype, que ele pode ocorrer mais de uma vez. Por exemplo, no contato. No contato a gente tem ali o nome da pessoa e o sobrenome, mas a gente pode ter mais de um telefone, mais de um e-mail e assim por diante. Então a gente cria um child table, vincula ao nosso doctype principal, para que a gente possa colocar ali mais de um campo que a gente precisa dentro de um arquivo que a gente está criando ali, tá? O single é um sistema de configuração, geralmente, que é quando a gente precisa, por exemplo, de um doctype, mas ele é apenas uma página, sabe? Por exemplo, configurar o ambiente ali do sistema. Eu não preciso criar um doctype onde vai ter vários tipos diferentes de configuração. Eu crio apenas um. Então, toda essa particularidade, a gente vai entrar em mais detalhes. O tree é basicamente o seguinte: quando a gente tem aquela questão tem a inserção de arquivos com hierarquia, nós temos, por exemplo, a categoria principal e subcategorias. E nós temos o tipo tree para ajudar a gente nisso. O calendar e o Gantt, ele abre aquela opção que nem eu falei para vocês de disponibilizar a visualização em calendário ou Gantt View, nos doctypes que a gente criar. O Quick Enter, ele é basicamente como se fosse um subtipo de doctype, que ele permite que os nossos usuários, insiram informações sem ter que sair da página. Então é meio como se fosse um atalho ali, bem bacana, ajuda pra caramba quando a gente precisa ali, por exemplo, criar uma categoria de evento. Cara,
você cria um doctype event category, daí você coloca lá category name, cara, não precisa de mais nada, entendeu? Então o cara não precisa ir até o doctype, criar e voltar. Quando ele está preenchendo o formulário e coloca para editar um novo ali, criar uma nova categoria, ele abre um pop-up, preenche, salva e já era. Então é bem bacana de se utilizar isso daqui. O custom ele é basicamente o seguinte, quando você cria doctypes sem estar no ambiente de desenvolvimento, por padrão ele é marcado como custom e ele não salva os metadados nos aplicativos ou nos módulos que você selecionar. Então é uma coisa que você pode, para os seus clientes, por exemplo, se quiser criar personalizações sem ter que salvar essas personalizações em código, você pode fazer tudo pelo front e deixar aquela personalização apenas para aquele cliente, né? O isVirtual. Virtual é o seguinte, quando a fonte de dados ela é diferente da fonte padrão. Então, ela pode ser o que você quiser. Ela pode ser um JSON, ela pode ser um outro servidor, ela pode ser o que você quiser. Então, você está criando um doctype, mas você está falando, eu não vou armazenar os dados desse doctype no banco de dados padrão do Frappé. Eu vou utilizar uma outra fonte de dados e daí você configura essa fonte de dados. Isso aqui é bem complexo, mas saibam que isso é bem interessante, abre um leque de possibilidades gigantesco dentro desse aplicativo. E os vinculados é o que a gente vai falar hoje, que é quando a gente tem tipo uma foreign key, por exemplo, uma chave estrangeira entre dois documentos. Nós temos, que nem a gente vai criar aqui, o Library Membership, e nós já temos o Library Member, né, que é o membro, e eu estou vinculando uma associação ao membro. Então eu crio um doctype vinculado, que ele gera essa chave estrangeira no nosso doctype, vincula e cria todas aquelas regrinhas que a gente tem lá de eu não posso excluir um membro se tiver uma associação vinculada com ele. Então eu tenho que limpar os dados se eu quiser excluir ele, né? Para excluir os dados do meu membro e assim por diante. Então, já entrando nos doctypes vinculados, eles são basicamente isso. Quando eu preciso vincular um doctype ou outro. Para isso, eu utilizo um campo chamado do tipo link, que a gente vai visualizar aqui já. Esse campo, ele cria essa chave estrangeira no nosso banco de dados, tá? E ele já gerencia para a gente, já coloca um monte de controladores ali para evitar problemas e esse tipo de coisa. Então, até quando a gente, por exemplo, renomeia um arquivo, permite que o nosso doctype renomeado, se ele tem esse link entre os doctypes, ele já atualiza todos os links vinculados com aquele doctype. Então, é uma série de funcionalidades que tem junto ali dentro e já agregam para você ali essa função. Então, todo e qualquer tipo de doctype pode ser vinculado, com exceção dos child table. A gente não pode selecionar um child table no link. Child table, mas a gente vai ver no futuro quando a gente for fazer essa questão. Então a gente pode classificar de uma forma geral, né, os nossos doctypes de forma em mestres e transacionais, com base no tipo de dados que armazena. Por exemplo, artigo e membro de biblioteca são exemplos de dados mestres, porque eles representam uma entidade física ou virtual. Já a Library Membership, né, é um exemplo de doctype que armazena dados transacionais. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer hoje, é isso que a gente vai visualizar hoje, né? E para isso, para essa visualização, a gente vai criar o nosso Library Membership. Então, vamos aqui no nossa instância do Frappé, a gente vem aqui em Build, Doctype e clica em Add Doctype. Daí coloca lá Library Membership, módulo, o nosso módulo, e marca esse carinha aqui, ó, is submittable. Por quê? Eu vou explicar isso melhor amanhã, mas que nem vocês foram introduzidos hoje, essa associação ela vai ser submetida depois de criada. Então, criar e continuar. Agora a gente vai colocar aqui os nossos campos. Vejam que esse amended from ele já foi criado por padrão. O que isso quer dizer? Já vou explicar, mas a gente pode seguir com a criação normal dos nossos dados. Então a gente coloca aqui o nosso link, add field, seleciona link, label library member. Daí obrigatoriamente a gente tem que colocar o nosso doctype library member aqui em options, senão ele vai dar erro, né? Você pode ver que tem até um campo de seleção aqui de doctypes. Então library member e colocamos ele como mandatory, obrigatório. Mais um do tipo, agora um campo do tipo data com full name. Vamos colocar ele como read only.
desce aqui um pouquinho, read only. Já vou explicar mais o porquê a gente está fazendo isso. Depois um date, que é data, né? From date. Outro date, que daí é to date. E por fim, um check. O que é um check? É como se fosse um... Esse aqui, ó, ele já mostrou pra mim. É isso daqui. É um input bem simples de check mesmo ali. Você coloca daí paid. Ok? Feito isso, vem aqui em settings, desce um pouquinho e agora aqui no AutoName vamos colocar uma coisa nova para vocês descobrirem também, que é o LMS.12345. O que esse cara quer dizer? Veja só, se eu colocar esse exemplo, algum texto e o dado, ele vai criar meio que um nome em série, né? Desabilita a opção de renomear aqui e ele vai colocar o nome em série, associação LMS.1.2.3 e assim por diante. Então é bem interessante, é um estilo antigo, mas ele ainda é possível dessa forma, tá bom? Clique em salvar e tá show de bola. Agora a gente vai visualizar aqui só o seguinte, voltamos aqui em form. Tá vendo aqui o nosso full name? Você lembra que a gente colocou ele em read only? Clique em cima dele e desce um pouquinho. É uma outra função que eu queria explicar para vocês. Tá vendo essa função aqui, ó, fetch from? Essa função é o seguinte, cara, tem algum campo no meu formulário que ele vai pegar uma informação de um campo do tipo link. Então, library member, o nosso member, ele já tem o full name lá dentro. Então, como é que eu posso passar esse full name para cá? Eu venho aqui no fetch from, seleciono, ó, ele já aparece para mim todos os campos do tipo link, né, disponíveis no meu formulário, e eu seleciono o library member. Feito isso, eu seleciono de qual campo eu quero puxar o full name, que no caso é o próprio full name mesmo. Então, toda vez que eu selecionar, vou salvar aqui, toda vez que eu selecionar um library member aqui, o campo full name ele é preenchido automaticamente. Tá legal? Então, eu vou só agora deixar um pouquinho mais bonitinho aqui o nosso formulário. Então, agora vamos lá para a lista do doctype que a gente acabou de criar e vamos criar um novo registro. Quando você vê aqui, ó, você pode ver que aquele registro que você criou lá anteriormente, ele aparece aqui. Tem como você personalizar os dados que aparecem aqui, vou explicar mais para frente, para até fazer mais sentido. Aparecer o nome e outras informações aqui para fazer um pouco mais de sentido. Mas veja que todos os registros que você criou, eles aparecem aqui para você buscar. Se eu não me engano, é uma limite de 10 registros ou 20. Ele tem a possibilidade de você buscar, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, mas se eu colocar outra coisa, ele vai filtrar o campo que está aqui, né? E ele tem a possibilidade também de você fazer um Advanced Search, que é uma busca avançada aqui em cima das questões. Isso está disponível para todo mundo, tanto para você quanto para os usuários do sistema, tá bom? E daí os campos que são utilizados para filtro ou busca, eles podem ser personalizados também. Mas vejam que quando eu clico aqui, ó, você pode ver que ele já pega o campo lá, né, o nome, né, o full name lá do meu registro, como você inseriu lá no library member, tá bom? Então isso é bem interessante e daí a gente pode utilizar isso para várias questões sem ter que ficar criando código para isso, certo? Para finalizar aqui, gente, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um código, tá? Eu vou só colocar aqui de hoje até 2025. Eu posso copiar e colar e só colocar 2025 aqui. Salvar. Show. Então, eu vou colocar um código agora para a gente poder pegar e já deixar esse doctype um pouquinho mais estruturado e explicar também para vocês um pouquinho melhor do código que a gente está criando. Então, eu venho aqui no meu Visual Studio, desço até o doctype que eu criei e vou aqui no Python. Vou copiar e colar um código aqui e vou formatar ele. Enquanto isso, então esse código aqui ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que antes da gente submeter o arquivo, como agora a gente tem aqui a questão do permitir que o nosso doctype possa ser submetido, ele libera para nós uma série de controladores novos, que é o before submit e after submit, tá bom? E a gente pode colocar alguns códigos, o seguinte, antes de você confirmar a submissão desse arquivo, verifica se já não existe uma associação que não venceu.
né? Então verifica se ele tem uma associação enviada, então por isso que o doc status aqui está com o submitted, para a data até a data de hoje, né? E se ela tiver, ele pega e fala o seguinte: olha, já tem aqui uma associação ativa para esse membro, para que eu evite que dentro do meu sistema tenha duplicação de associações. Cada membro ele vai ter uma associação única até essa associação vencer. Ponto. Entendeu? Se vocês podem ver que esse código que a gente tem aqui, ele é padrão do Frappé, que ele retorna true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Então, frappé.db exists, né? Eu coloco o nome do doctype aqui, sem o tab, que nem vocês viram na primeira página, que o nome do doctype ele é tab, library membership no banco de dados, mas aqui a gente coloca apenas o nome do doctype, né? E eu coloco daí depois, quando eu abro o colchetes aqui, os filtros que eu quero utilizar, né? Eu abro aqui o meu dicionário, dictionary, né? E eu coloco, olha, ele tem que ser self library member, então procurar se existe para esse mesmo membro. O doc status ele tem que ser submetido, no caso aqui pode ser 1, se você quiser evitar esse código grande aqui, que não precisa, porque nós temos 3 tipos de doc status, 0, 1 e 2, 0 em rascunho, quando a gente está falando de doctypes do tipo submissíveis, né? 1 é submetido e 2 é cancelado. Então a gente quer saber dos doc status 1 e o to date, né, até a data de hoje. Então assim, eu coloquei isso daqui. Eu poderia simplificar muito esse código e colocar ele aqui, né? Faz mais sentido. Então, eu coloquei isso daqui, ele já pega e já me diz aqui se existe alguma coisa ou não. Se não existir, ele vai prosseguir com o submit normal, porém esse frappé.throw, ele executa, ele levanta uma exceção no sistema e ele trava a submissão do arquivo. Além de travar, ele manda para mim, para o operador, uma mensagem ali da forma como eu quiser. Tá certo? Então, esse controlador aqui vai ajudar a gente o quê? A ter no nosso banco de dados associações únicas para cada membro que a gente tem no nosso sistema. Tá certo, gente? Por hoje era basicamente isso, tá? Amanhã a gente volta com uma explicação um pouco mais avançada sobre os documentos que podem ser submetidos e a gente tem um controlador um pouquinho mais ali elaborado para a gente estudar. Obrigado e tudo de bom.